De volta aqui no nosso blog, né? Minha camisa Corinthians Chapecoense, que ontem ficaram no empate em 1-1. Final de semana nós tivemos muito esporte, boa corrida do Lucas de Grassi na Fórmula E, só com carros elétricos. O Pietro Fittipaldi na Fórmula V8. Tivemos Fórmula 1, vitória de Lewis Hamilton de ponta a ponta. Ele que segue ainda na segunda colocação no Mundial de Pilotos da Fórmula 1. Tivemos também o UFC, o Cigano não deu nem pro cheiro, né? O Miotite acabou com o Cigano logo no primeiro round. Tivemos a vitória do Demian Maia, que já está merecendo lutar pelo cinturão. Jéssica Batistaca perdeu para a atual campeã no peso palha. Tivemos também, vale aqui o destaque, a equipe do Rexona do Rio de Janeiro conquistando o título mundial de vôlei feminino de clubes. E nas semifinais da NBA, o Golden State Warriors hoje conseguiu reverter uma vantagem que era de 20 pontos no final do primeiro tempo. No terceiro e no último quarto venceu por 2 pontos de diferença a equipe do San Antonio Spurs. Tivemos também no final de semana muito futebol, destaque para a goleada do Palmeiras, 15-0 no Paulista das categorias de base. Neste domingão do Dia das Mães, as mães dos jogadores do Palmeiras ficaram contentes com esta goleada. São Paulo também goleou o São Bento nas categorias de base. Tivemos São Paulo e Santos também nas categorias de base. Melhor para o tricolor paulista, que venceu pelo placar de 3-1. Neste domingão tivemos a Assisense perdendo para o Oswaldo Cruz por 2-0. O jogo foi na cidade de Oswaldo Cruz, no estádio Breno Ribeiro do Val. O Vossen lidera o grupo 100% de aproveitamento, é o paulista da segunda divisão, que tem no grupo 2 o 15 de Jaú liderando. Também é uma boa campanha do 15 de Jaú, com apenas uma derrota até aqui. Hoje venceu o Brasília pelo placar de 3-2. O Itararé, que está no grupo 3, venceu fora de casa o Diadema por 1-0. São Bernardo lidera. O Elo Esporte de Capão Bonito aparece na segunda colocação. No grupo 4, a liderança é do Mantiqueira. 2 jogos hoje por esse grupo, os dois terminaram empatados em 0-0. No Paulista da Série H3, definidos os finalistas, Nacional e Internacional de Limeira. O Inter de Limeira, que já foi campeão paulista em 86 sobre a equipe do Palmeiras, conseguiu chegar à decisão, vai enfrentar o Nacional, que hoje eliminou o Olímpia nos pênaltis depois de vencer no tempo normal pelo placar de 1-0. No Campeonato Paulista Feminino, no grupo 1, liderança do Rio Preto, Ferroviária aparece em segundo. O 15 de Piracicaba venceu pelo placar de 10-0. No outro grupo, liderança do Corinthians e do Santos. O Santos perde nos critérios de desempate no saldo de gols. Hoje o Santos bateu o Taubaté por 3-0 e o Corinthians ganhou da Portuguesa pelo placar de 3-0. No Paulista Sub-15, hoje tivemos a boa vitória do Inter de Limeira sobre o 15 de Piracicaba pelo placar de 3-0. Várias outras partidas também no Paulista Sub-15, no Paulista Sub-17 e também no Paulista Sub-20, onde o Palmeiras lidera o grupo 3. Hoje teve Bragantino e Taubaté 0-0. Palmeiras lidera com 100% de aproveitamento até aqui a competição. Vale aqui o destaque, o brasileiro da Série A, além da vitória, né? Boa vitória do Fluminense sobre o Santos por 3-2. Muitos gols nesta primeira rodada. Ontem nós tivemos Corinthians e Chapecoense 1-1, Flamengo e Atlético Mineiro também terminaram empatado em 1-1, e o Fluminense, pênalti duvidoso, aquele segundo gol de pênalti do Fluminense, mas bateu o Santos pelo placar de 3-2. O Palmeiras ganhou do Vasco por 4-0, o primeiro pênalti também, quando o jogo ainda estava 0-0, meio polêmico, meio duvidoso aí este pênalti, o primeiro do gol da vitória do Alviverde. A Ponte Preta goleou o Sport por 4-0, destaque para Cleison, jogador que interessa ao Corinthians, venceu aí pelo placar de 4-0 e o Cleison fez 2 gols. O Cruzeiro ganhou do São Paulo por 1-0, um jogo muito feio, muito ruim. Cruzeiro e São Paulo sofrendo mais com o psicológico. Cruzeiro pela derrota do Campeonato Mineiro, pela eliminação também precoce da Sul-Americana, e o São Paulo ainda não conseguindo se acertar. Um outro esquema tático, 3-4-3, não deu certo de novo, se bem que o Cueva perdeu um gol cara a cara. Avaí e Vitória ficaram no empate em 0-0. O Atlético Paranaense, pensando só na Libertadores da América, botou as reservas em campo. É como se não tivesse ido jogar, porque o placar final foi de 6-2 para a equipe do
do Bahia, uma sonora goleada do Bahia de volta à elite. No Brasileiro da Série C, Remo e Fortaleza jogaram, o Botafogo da Paraíba e Cuiabá ficaram no empate em 0-0, CSA 3, Asa 0, são aí os destaques do Brasileiro da Série C, outro empate entre Ipiranga e Joinville que terminou 2-2. Fim de semana também tivemos Boca e River, o clássico dos clássicos, um dos maiores clássicos do futebol mundial, e o Boca perdeu em casa para o River Plate pelo placar de 3-1, mesmo com a derrota. O Boca segue líder, o São Lourenço é o segundo colocado do campeonato argentino. No campeonato espanhol, o Real Madrid, que gol esquisito do Nacho de falta, todo mundo ali sem armar barreira, sem nada, ele bateu o rasteiro, fez o primeiro da goleada de 4-1, Cristiano Ronaldo marcou 2 vezes e o Real Madrid com um jogo a menos segue empatado em número de pontos com o Barcelona, que também sapecou 4 no seu adversário, 4-1 com 3 gols do Neymar e 1 do Soares. O Las Palmas foi a vítima do Barcelona, que com um jogo a mais segue líder da competição. No campeonato francês, o Monaco pertinho de comemorar o título, com um jogo a menos, 3 pontos a mais, ganhou do Lille pelo placar de 4-0. O PSG teve 2 gols do brasileiro Lucas e bateu o Saint-Étienne por 5-0. Precisa vencer na última rodada e torcer por 2 tropeços da equipe do Monaco e tirar uma diferença enorme no saldo de gols. Olha, eu posso cravar já que o Monaco será campeão francês neste ano de 2017. Tivemos também aí, vale o destaque, no campeonato inglês, o Chelsea se sagrou campeão com 2 rodadas de antecedência. O Tottenham é o segundo colocado. O Felipe Coutinho marcou 2 vezes na goleada do Liverpool, que briga ainda para ir à Liga dos Campeões, e o Manchester United perdeu para o Tottenham. No campeonato italiano, faltando 2 rodadas para terminar, Juventus perdeu para a Roma pelo placar aí e segue 4 pontos na frente, mas foi uma vitória importante da equipe da Roma, que venceu de virada pelo placar de 3-1. O campeonato português já terminou com o Benfica se sagrando campeão brasileiro. O Jonas marcou 2 vezes e a equipe do Porto não alcança mais em número de pontos. No campeonato holandês, o Feyenoord foi campeão depois de 18 anos. São os destaques deste final de semana, muita coisa ainda por rolar e, é claro, lembrando que no futebol brasileiro a polêmica que toma conta agora é a questão das comemorações, né? Cartões desnecessários e polêmicas porque o jogador não pode mais comemorar. Você acha que o jogador deve comemorar? Não pode comemorar muito? Inflama a torcida? Ou os juízes estão exagerando? Exagerando ou não, feliz Dia das Mães às mamães e uma ótima semana a todos. A gente volta em breve com mais destaques aqui no nosso blog.